Olá, tudo bom? Eu, professor Urani, cowboy da atualidades, aqui no melhor curso preparatório para concurso do país, no Gran Curso Online, não é isso? E hoje vamos fazer um programa especial aqui, vamos fazer um direto ao ponto para o Distrito Federal, não é isso? Sobre o Distrito Federal, vamos tentar aqui, gente, em torno de 30 minutos, contar toda a história e geografia do DF, não é isso? Então vamos lá, começa a nossa brincadeira com o que, gente? Com história e geografia do DF aqui, ok? Rapidamente, vem comigo, vai ser assim, ó. Gente, o Distrito Federal, tá? Ele tinha capital antes, onde? Em Salvador, não é isso? Mas devido à mudança econômica, tá? Que sai de quê? Gente, sai da cana-de-açúcar e vai vir para as entradas aqui para o Ciclo do Ouro, vai fazer o quê? Vai para o Rio de Janeiro. Desde essa época se falava em fazer o quê? Em transferir a capital para o interior do país, não é isso? Mas foi transferido? Não, veio para onde? Para o Rio de Janeiro. E quem defendia essa ideia de transferir para o interior do país, gente? Sobretudo falando o quê? Que a transferência da capital, tá, para o interior do país era relacionado com o quê? Com questões relacionadas com segurança e de pirataria que estava o quê, gente? A mercê da costa litorânea brasileira. Quem defendia isso? Marquês de Pombal. Marquês de Pombal defendia isso, mas foi transferido, gente? Não. Depois de Marquês de Pombal, quem vai defender a mesma ideia, gente? Esse sujeito, ou seja, você conhece isso aqui, ou seja, Tiradentes, né? Confidência Mineira. Ele falava que deveria fazer o quê? Afastar a capital do tumulto do Porto, no caso, e o centro político deveria estar onde está o centro econômico, ou seja, nas Minas Gerais. Foi feito isso, gente? Não. Vai fazer o quê? Vai ficar espalhado até quando, gente? Agora até 1813, quando esse sujeito, ou seja, Hipólito da Costa, tá, gente? Vai fazer o quê? Ele vai fundar o jornal Correio Brasiliense em 1808 e em 1813 vai fazer o quê, gente? Ele vai fazer um artigo onde ele defende a transferência da capital para onde? Para o interior. E nesse artigo ele vai defender devido ao quê, gente? Vai falar que questão de segurança da capital no litoral, vai falar que questão de interiorização e mais ainda, que o Brasil deveria fazer igual aos Estados Unidos, ou seja, criar uma cidade para servir de capital, não é isso? Gente, o artigo dele estar aqui, tá sendo pedido para o rapaz fechar na tela aqui, só algumas coisas interessantes. Olha só, que ele fala que o Rio de Janeiro não possui nenhuma das qualidades que se requer essa cidade ser capital do país. Ele fala que a capital devia ser estabelecida no interior, imediato aos grandes rios, aonde você tinha o quê? Caudalosos rios e vastas campinas, onde isso aqui seria o quê, gente? Um verdadeiro paraíso terreal. E ele coloca mais ainda que desprezou tudo isso pelo Rio de Janeiro, porque lá já havia o que, gente? Casas, tá? Comodidades para que algumas pessoas das carruagens e demasiado número de cantoneiras, ou seja, prostitutas. E aí pode falar que a prostituição sempre esteve ligada com o quê? Com o Distrito Federal. E Jane Mericorne agora aqui o diga, não é isso? E fala que fez tudo isso, tá? A gente deixou tudo isso de lado, tá? Para fazer o quê? Para ficar com o Rio de Janeiro, não é isso? Então ele vai fazer esse artigo quando? Em 1813. É feita a transferência da capital? De novo, não. Vai ficar parado até quando agora, gente? Até 1823, quando você vai ter o que, gente? A primeira Assembleia Constituinte. E lá já fica o que, gente? Que propõe na Assembleia Constituinte que a capital do Império seja transferida para a comarca de Paracatu do Príncipe, nas Minas Gerais. Isso gera o nome Brasília ou Petrópolis. Agora sim, vão transferir a capital do país. Também não. Como eu costumo dizer, nada nesse país é feito sem a bênção de um religioso. Então é aqui que aparece quem na história, o tal de Dom Bosco, um padre italiano que foi canonizado em 34, porque segundo tinham visões proféticas. E numa dessas visões ele teria sonhado com o que, gente? Com Brasília. Olha a visão dele que ele diz. O padre italiano Dom Bosco, canonizado em 34, tinha visões proféticas. Uma delas de 30 de agosto de 1883, iria alimentar fortemente o sonho de mudança da capital do país para o Planalto Central. O padre revelou que foi arrebatado pelos anjos e que de repente estava no meio de uma multidão, em uma estação ferroviária. Então surgiu aos olhos de Dom Bosco as selvas amazônicas. Aqui no Distrito Federal não tem selva amazônicas. Os rios caudalosos e extensos. Eu fiz questão de deixar gravado lá no artigo do Hipólito que, gente, rios caudalosos e intensos. Não é isso que Hipólito tinha falado 70 anos antes. Mais ainda, ele vai colocar o que, gente? Que no sonho Dom Bosco via as montanhas por dentro. Vamos lembrar que o Distrito Federal ele está o quê, gente? Ele está numa chapada, não é isso? Nós estamos no Planalto Central e no Brasil não tem montanha, senhor Dom Bosco. Então você errou de novo. E o fundo das planícies, nós estamos o quê, gente? Nós estamos em um
Planalto. Viu minas de metais preciosos, isso era onde? Isso era Minas Gerais, quem já falava disso? Hipólito da Costa. E depósito de petróleo, só você sonhou com o quê? Com o depósito da Petrobras no CIA ali, tá? E mais, entre os paralelos 15 a 20 graus, havia uma enseada bastante larga a partir de um ponto, onde se formava um lago. Então, repetidamente, uma voz assim falou: quando se vierem a escavar as minas escondidas em meio a esses montes, aparecerá aqui a terra prometida. Quem já tinha falado de paraíso terreal? O Hipólito da Costa, de onde correrá leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Então, na verdade, Dom Bosco fez o quê? Leu o artigo do Hipólito da Costa, tá? E depois disso que tomou muito vinho Dom Bosco, e sonhou, só pode, tá certo? Porque tudo já tinha sido dito o quê? 70 anos antes. Só tem um detalhe, gente, vai cair na sua prova o sonho de Dom Bosco, que norteou a construção da capital. Sim, por quê? Porque esse sonho foi utilizado para fazer o quê, gente? Para seduzir, para trazer o quê? Trabalhadores na época do Nordeste para onde, gente? Para o centro do país, para construir Brasília. Então foi utilizado o tal sonho de Dom Bosco. Agora, se você observar, se naquela época tivesse lei de plágio, ele tinha que ser processado era por plágio. Se bem que eu acho que ele sonhou, né? Que ele fala o quê? Minas de metais preciosos, tá certo? Mina, menina. O menina, mulher. Lembrar que o Distrito Federal é a única unidade da federação onde as mulheres ganham mais que os homens. Minas riquíssimas. Deve ser isso aqui, tá certo? Fala o depósito de petróleo. Desceu da Petrobras no CIA. Ele falava o quê? Correrá leite e mel. Já falava em quê? No Roriz, no leite do Roriz e no mel do Lula. Só pode, não tem outra explicação. Vai ficar isso parado até quando agora, gente? Até 1891, quando vai vir a primeira Constituição Republicana. Tá? E nessa primeira Constituição Republicana, o deputado catarinense Lauro Miller, tá, faz colocar no artigo 3º o quê? Fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona, já usava a palavra zona, não sei porquê, de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer a futura capital federal. Gente, agora sim vão transferir a capital? Ainda não. No ano seguinte vão fazer o quê? Vão criar a chamada Missão Cruz, não é isso? Liderada por Luiz Cruz, diretor do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, vai fazer uma missão, aonde vai fazer o quê, gente? Vai sair do Rio de Janeiro no dia 9/6/1892, às 10 horas da noite, com astrônomos, médicos, botânicos, sociólogos, tá? De farmacêuticos, militares e companhia. Vão fazer o quê? Sair Rio de Janeiro, vão pegar as estradas dos bandeirantes das entradas e chegar até onde, gente? Chegar até onde hoje é o Distrito Federal, que eles vão demarcar a área do Distrito Federal. Após 7 meses de estudo, vão elaborar um relatório chamado o quê? De Relatório Cruz. E em 1893 faz o quê, gente? Vão demarcar um quadrilátero que vai ser o quê? O chamado quadrilátero Cruz. Então, em 1893, pela primeira vez, no mapa do Brasil, indica no Planalto de Goiás um retângulo com a inscrição Futuro Distrito Federal, não é isso? Agora sim, vão transferir a capital? De novo não. E por que não, gente? Tá? Porque agora vai esperar até 1919, quando o senador Schermonte faz o quê, gente? Ele apresenta um projeto para fazer o quê? Para instalar a pedra fundamental de Brasília, que é instalada em 7 de setembro de 1822, em comemoração ao centenário da independência, aonde próximo à Planaltina, não é isso? E vamos lembrar que aqui então ficou o quê? Ficou demarcado o quadrilátero Cruz. Agora sim, depois de instalar a pedra fundamental, vão transferir a capital? De novo não. E por que não, gente? Porque simplesmente vão ter que fazer o quê? Um novo estudo. É aqui que vai vir quem? Que vai vir a chamada Missão Paulo Coelho. Em 1946, tá elaborada a Comissão de Estado para a localização da nova capital. E Paulo Coelho faz o estudo, conclui que o estudo de Cruz estava certinho e por isso faz o quê? Opa, uma sugestãozinha. Vamos ampliar a área. E permite fazer o quê, gente? Tem a sugestão para ampliar a área para 77.254 quilômetros quadrados. Beleza, agora sim vão transferir a capital. De novo, não. Como eu costumo dizer, nada nesse país é feito sem o quê, gente? Sem autorização de alguém dos Estados Unidos. Por isso que em 1954 vão fazer o quê? Contratar uma empresa americana chamada Donald Belcher, tá? Aonde vai fazer o quê? Os estudos para instalar quem, gente? A futura capital. E depois de estudos e concluir que os estudos de quem, gente? De Cruz e de Paulo Coelho estava certinho, ela vai fazer o quê? Vai demarcar essa área, chamada de quadrilátero Belcher, não é isso? E vai fazer o quê? E vai indicar 5 localidades onde poderia abrigar o quê? A futura capital, dividida em sítios e dividida por
cores. Ou seja, próximo a Goiânia, Leopoldo de Bulhões, tá o sítio amarelo, não é isso? Saída para Unai, tá o sítio vermelho. Aonde hoje é Lusiânia, tá, gente? O sítio é azul. Isso aqui era para ser um azul, tá certo? Aonde o que, gente? É Sobradinho, o sítio verde. E tá aqui nós temos chamado sítio Castanho, no caso aqui, aonde foi o que, gente? Construído o que? Construído Brasília. Então foi no sítio Castanho. Todos eles equivaliam, escolheram o Castanho devido ao que? A questão de beleza natural. Agora sim, vão transferir a capital? Ainda não. E por que ainda não, gente? Porque precisa de quê? De alguém vir defender a transferência dessa capital. Quem vai fazer isso? Tá, gente? JK, não é isso? JK vai fazer isso? Não, na verdade ele faz o quê? Na verdade ele vai defender a transferência, tá? Porque ele foi indagado por um goiano chamado Toniquinho. E ele falou e perguntou para ele, JK, se você for eleito, você vai cumprir a Constituição que manda construir a capital e transferir a capital? E ele fala assim, lógico que vou. Então ele vai colocar como 31ª meta das 30 metas que ele tinha de plano de governo, que, gente, a construção de Brasília. Agora vão transferir? Ainda não. Então faz o que, gente? Porque tem que ter um concurso para ver quem é que vai propor o que, gente? A construção da capital. Quem vai ganhar esse projeto? É feito esse concurso quando, hein, gente? Outubro de 56. E quem é que ganha? Lúcio Costa. 63 projetos, candidatos estão apresentando projetos, tá? São apresentados só 26. Lúcio Costa ganha o que, gente? Com esse projeto aqui, que é o projeto piloto vencedor, que é o plano piloto vencedor, que é a carta piloto vencedor, não é isso? Então ele ganha com linhas retas para facilitar o trânsito, vai fazer o que? Prédios em pilotis, que são aquelas bases, telhados planos, janelas horizontais, que isso segue a carta de chamado Le Corbusier, o arquiteto francês da época aqui no caso, não é isso? Então quem vai ganhar, gente? Lúcio Costa. Só um parênteses, né? Diz as más línguas, tá? Que Lúcio Costa era o quê? Era amiguinho de JK, quem estava na banca examinadora era quem, gente? Oscar Niemeyer, eles já eram amiguinhos, já tinham trabalhado juntos, então, quer dizer, não houve favorecimento. Imagina se houvesse, não é isso? Gente, e olha só, dizem que, na verdade, também ele teve o que? Acesso a outros projetos, isso é contos, não sei, é história, que ele teve acesso aos outros projetos e assim fez o quê? Copiou dele. Vem pra tela, vê se esses projetos parecem com dele. Isso aqui é um que foi apresentado, tá certo? Por Nilman Rocha Gonçalves, onde tem o Lago Paranoá e ali tem o quê? As linhas retas, não é isso? Esse outro, vê se não parece aqui, olha até a tesourinha, olha aí, vê se não parece a esplanada, tá certo? Esse outro aqui, o quê? Falava que seriam prédios altíssimos, onde as pessoas trabalhariam e morariam na mesma localidade. E olha só esse aqui, tá, gente? Onde você tem o quê? Já a setorização. Então diz que, na verdade, ele fez o quê? Uniu tudo e acabou fazendo o quê, gente? O projeto dele, o projeto ou plano piloto vencedor. Agora sim, vão transferir a capital? Ainda não, porque falta o quê, gente? Trabalhadores, não é isso? E aqui tinha trabalhadores? Não, então tem que trazer isso da onde? Do sul do país? Não, porque lá é pequena propriedade, cada um tá fixo em sua terra. Vai vir da onde, gente? Vai vir do Nordeste, não é isso? Vem do Nordeste. E por que os trabalhadores vêm do Nordeste? Porque lá já tinha o quê, gente? Uma estrutura fundiária que permitia isso, a mecanização que expulsa o trabalhador do campo. Então vai fazer o quê? Tá lá comendo folha de palma com calango e chega alguém e fala, vamos pro Centro-Oeste, vamos pro Planalto Central, construir o quê, gente? O projeto sonhado por quem? Por Hipólito da Costa. Quem? Hipólito? Quem é esse? Não, para. Vamos fazer quem? Sonhado por Dom Bosco. Agora sim, aonde a terra correrá leite e mel. Então engana esses trabalhadores, utiliza o que, gente? O dito sonho de Dom Bosco para manipular esses trabalhadores e fazer o quê? Falar que aqui seria um verdadeiro paraíso, onde correria leite e mel. Numa entrevista que eu fiz, estou até elaborando um livro de História e Geografia do DF voltado para concurso público e para vestibular, onde entrevista com os pioneiros, eles falam, faziam isso aqui um verdadeiro céu, não é isso? Esses trabalhadores vêm para cá e aqui recebe o nome de quê, gente? O apelido de candango. A palavra candango deriva de uma expressão africana chamada candundo, que significa o quê? Trabalhador braçal sem qualificação profissional. Ou seja, trocando em miúdos, peão de obra, zoreia, tá? Tem até uma tradução um pouquinho mais forte que fala que seria o quê, gente? Ser
deplorável, C imprestável, tá? Esse seria mais ou menos isso. E era realmente o que? Um C sem valor. Esse era o candango. Depois pega um sentido épico de pioneiro, desbravador. Vai no site oficial da Candangolândia, RA19, que você vai achar inclusive essa explicação, beleza? Só entrar no site oficial do GDF. Então você vai ter o quê? Vai se chamar de candangos aqui, os pioneiros que vieram trabalhar pro JK. E a vida aqui, gente, não era céu, não. Essa vida aqui era um inferno. Até porque, tá certo? Porque aqui você tinha o quê? Uma alimentação extremamente deficiente. Jornada de trabalho o quê, gente? Abusiva, tá? Tinha um tal de viradão. Condições de trabalho, você imagina, se hoje tem o quê, gente? Se hoje você já tem acidente em obras, imagina naquela época. Morava em quê, gente? Em acampamentos. Imagina um terrão, um esgoto a céu aberto. Isso aqui era inferno. O que pior que tudo isso junto, aqui tinha mais uma coisa. O quê? Aqui não tinha mulher. Tá certo? A média aqui era o quê, gente? Era de uma mulher para cada 100 trabalhadores na época. Não era à toa que o JK fazia o quê? Enchia caminhão de trabalhadoras ali do sexo, tá? Aquele negócio todo. Trazia o quê, gente? As cantoneiras de Minas Gerais para fazer o quê? Um alento na construção aqui, ok? Gente, isso aqui era um inferno. E nesse ambiente, é lógico que, óbvio, vai surgir o quê? Vai surgir revoltas. Por isso que surge quem? A GEB. O que era a GEB? A Guarda Especial de Brasília, não é isso? Tá, uma polícia repressora. E não era concurso público igual faz hoje pra PM não, tá certo? E polícia civil não. Era o quê? Tem cara de torturador? Vem pra cá. Tem cara de delator? Vem participar da GEB. E assim você vai fazer o quê? Você vai construir Brasília. E se não fosse a GEB, com certeza não teria feito o quê, gente? Inaugurado Brasília, tá, gente? Na época inaugurado, dia 21 de abril de 1960. E diga de passagem, 21 de abril não foi à toa. Foi o quê, gente? Foi em homenagem a Tiradentes. Inclusive eu sou chateado, revoltado, ingirizado com essa data. Deveria ter inaugurado Brasília quando? Dia 23. Por que isso? Porque aí 21 já é feriado de Tiradentes, que é feriado nacional, e nós temos o nosso feriado de inauguração de Brasília. O Brasil inteiro, cada cidade tem seu feriado, e nós não temos aqui. Que o nosso coincide com quem? Com Tiradentes. Eu acho que isso é dia 23, que aí dava o quê, gente? Tiradentes na terça-feira, Brasília na quinta-feira, e nós mandava o quê? Segunda, quarta e sexta. Olha que maravilha. Isso depois você passa em concurso público, porque eu trabalho manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, não é isso? Gente, então vou inaugurar Brasília. Beleza aí, tranquilo? Gente, mas nós temos duas questões a falar aqui. Vamos fazer uma pergunta. Existe cidade satélite? Ou é só região administrativa? Com certeza o seu professor de lei orgânica vai falar o quê? Que não existe cidade satélite. Eu vou falar para você, existe. O que acontece é que cidade satélite não tem dentro da lei orgânica, que lá vai ter regiões administrativas, beleza? Porque cidade satélite é um conceito geográfico e que é o quê? Sinônimo, ele é sinônimo de quê, gente? Sinônimo de cidade dormitório. O que acontece, gente? A ideia inicial era, trabalhador, terminou de construir Brasília, vaza, pega o beco, cai na vaqueária, some, volta pro Nordeste. Essa era a ideia. Aqui era só para ser o quê, gente? Cidade o quê? Político administrativa. Pronto e acabou. Só que fez o quê? Fizeram núcleos de resistência e ficaram na cidade. E essas cidades que viviam em função do centro, em função de Brasília, acabaram o quê, gente? Sendo o quê? Verdadeiras cidades dormitórios. Surgindo até mesmo antes de quem? Antes de Brasília aqui. Então, cidades satélite é o quê? São cidades dormitórios. Águas Claras, por exemplo, é uma cidade dormitório. Guará, cidade dormitório. Recandaema, cidade dormitório. Samambaia, cidade dormitório. Gama, cidade dormitório. Sobradinho, cidade dormitório. E todos são chamados de quê? De cidades satélites. Vou lembrar que nem toda RA é cidade satélite. Por exemplo, Taguatinga, que era inicialmente satélite, hoje já se fala que não é mais satélite. Por quê? Porque a população durante o dia e durante a noite é basicamente a mesma, devido ao volume econômico, devido à economia gerada nessa localidade, no caso aí, beleza? Tranquilo? Então você já sabe o que é cidade satélite. E regiões administrativas? Inicialmente nós tínhamos o que aqui? Subprefeituras. Eram 7 subprefeituras e que depois, no decreto 45/64, vai instituir 8 regiões administrativas e, se você observar, ela vai seguir a sequência regime horário. Olha só, Brasília R1, Gama RA2, Taguatinga 3, Braslândia 4, Sobradinho 5, Planaltina 6, aí vem para Paranoá 7 e depois vem uma tal cidade de Jardim que depois vai ser extinta. Isso fica até 89. Quando em 89 é feito o quê, gente? São criados o quê? São criados mais 4 regiões
administrativas aqui. E aí vamos fazer o quê? Vamos criar, tá certo? RA8, que na verdade virá núcleo bandeirante aqui, tá? A 7 vai unir Paranoá aqui, tá, gente? A 9 vai ser quem? Ceilândia. A 10 vai ser quem, gente? O Guará. A 11 vai ser quem, gente? Vai ser, tá, Cruzeiro. E a 12 vai ser quem, gente? Samambaia. Tá? Isso vai ficar até 93, quando em 93 criam mais o que, gente? Mais 7 e chegam às 19. E atualmente nós temos 31 regiões administrativas. Esse é um mapa que você não encontra aqui, ele foi elaborado, tá, por Juliano Bercó Camelo, bacharel em Geografia, tá? E eu fiz algumas adaptações nele, tá certo? Onde você traz o que? As 30 regiões administrativas, e hoje já são o que, gente? 31, porque a 31ª é quem? É a FECAL, no caso aqui. Então, isso é regiões administrativas. E vai lembrar que região administrativa, por quê? Porque o Distrito Federal é proibido subdividir em municípios, não é isso? E as regiões administrativas não possuem autonomia nem política e nem econômica. Não pode arrecadar impostos e não pode fazer lei. A lei é feita onde? Na Câmara Legislativa, no caso aqui. Beleza aí? Tranquilo? Mas ainda sobra mais uma dúvida. Qual? Professor, o que é DF, o que é plano piloto e o que é Brasília? Vai lembrar que DF é o que, gente? É o quadrilátero. É todo o quadradinho de 5.800 quilômetros quadrados. Isso é o que, gente? É o DF. Já o que é plano piloto? Plano piloto é só o que, gente? É o projeto piloto, é a carta piloto, é o desenho que foi feito para construir Brasília. Então, quando você vê no ônibus rodoviário do plano piloto, tá errado. Quando você vê a placa plano piloto, tá errado. Tá certo? Eu não sei como é que o governo federal ainda mantém isso. Está errado. Plano piloto é o quê? O projeto, é a área piloto inicial. O nome da cidade é qual, gente? Brasília. Qual é o nome da capital? É plano piloto ou é Brasília? É Brasília. Tem a região do projeto piloto inicial, mas o nome da cidade é Brasília, no caso aqui, tá certo? Então aqui você tem uma imagem onde você mostra o quê, gente? Mostra a área do projeto piloto inicial e dentro dessa área do projeto piloto inicial, inclusive essa elaboração do cartógrafo Adalberto Lausense, tá certo? Faz o quê, gente? Você vai ter o quê? Você vai ter as 3 RAs ali dentro, RA 11 Cruzeiro, E19 Canangolândia e 22 o que? Sudoeste Octogonal, não é isso? Tá, gente? Então essa área é Brasília, toda a região do projeto piloto inicial, menos que as RAs ali dentro, vai ser Brasília mais o Parque Nacional de Brasília, no caso, ok? Então você já sabe a diferença de Brasília e plano piloto, ok? Aqui, mas tem um detalhezinho, gente. Brasília ela foi tombado aqui como patrimônio cultural da humanidade, não é isso? E o que foi tombado? O projeto piloto. Qual desses dois projetos piloto? O primeiro, o inicial ou o que foi construído? Professor, qual a diferença? É bem simples, é que no projeto piloto inicial você não tinha projetado quem, gente? Lago Sul e Lago Norte. Depois foi construído Lago Sul e Lago Norte, até com aval de quem, gente? De Lúcio Costa. Pergunto, qual que foi tombado aí como patrimônio da humanidade? Isso mesmo, o projeto piloto 1. Tá certo? Porque se fosse o 2, então o que aconteceria? A área do Lago Sul e Lago Norte também entraria pelo projeto tombado aí, ok? Há várias visitas de quem, gente? Inclusive da Unesco, para ver se mantém ou retira o quê? Esse tipo de tombamento de Brasília. Particularmente, eu sou compacto com quem, gente? Com Oscar Niemeyer. Acho besteira tombar Brasília. Cidade é viva, deixa crescer, refaz o quê? Coloca guarda-rei ali no eixão, evite acidentes, não é isso? Tá, por que só prédio só de 6 andares? Faz no noroeste, por exemplo, prédio de 10, 15 andares, você faz o quê? Diminui o valor do imóvel, você tem mais gente ali, ok? Mas é o que, gente? Hoje se tenta manter esse tombamento. Já, meu amigo Reginaldo Veras, mais o professor da UNB, tá certo? Tá, que tive a felicidade de ter aula com ele. Aldo Paviani já defende o que, gente? O tombamento. Então isso é uma discussão, mas há o que, gente? Há uma proposta. Ou quem sabe pode perder, por quê? Porque Brasília não respeita o que, gente? O tombamento aí no caso, né? Isso é puxadinho, é um prédio aqui, é outro ali, no Guará tendo que colocar grade embaixo dos pilotis e assim vai indo, ok aqui? Tranquilo? Gente, mas nós temos que falar rapidamente ainda aqui de que, gente? De limites físicos federal, é a geografia do Distrito Federal. Vamos lembrar que o DF, esse quadradinho, esse quadrilátero, ele é o que, gente? Ele é cercado por
todos os lados por Goiás, com exceto nesse ângulo sudeste, o que, gente? Que vai para Minas Gerais, no caso aqui, não é isso? Então ele está entre 15 e 16 graus de latitude sul e o que? 47, 48 de longitude oeste aqui. Cercado de todos os lados por quem, gente? Por Goiás, com exceção desse eixo sudeste, não é isso? E os aspectos físicos predominantes vão ser o quê? Relevo. Vamos lembrar que nós estamos num planalto a mais ou menos 1.100 metros de altitude, o ponto mais alto do DF é aqui a Colina Rodoviador, que fica no Parque Nacional de Brasília, próximo a Braslândia, e o ponto mais alto de Brasília é o ponto do Cruzeiro, tá, gente, com 1.173 metros de altitude, próximo que, gente, atrás do Memorial JK. Os solos aqui são ácidos, mas pode ser corrigido com a calagem, ou seja, adicionar calcário aqui. O nosso clima é o que, gente? É o tropical semiúmido, não é semiárido, que semiárido é do Nordeste, é semiúmido de duas estações. Uma quente e chuvosa, tá, que é o verão, e uma seca e fria, que vai de que, gente? De maio a setembro, outubro aí no caso, ok? A cada ano tá mudando um pouquinho, mas esse aqui é o que? É o oficial, não é isso? O Distrito Federal nós temos o que, gente? Nós temos as principais bacias, onde o limite oeste, nós temos quem? A do Descoberto, que vai correr para quem? Para a Bacia do Paraná. Nós temos no limite norte o que, gente? A Bacia do Maranhão, que vai correr para a Bacia Tocantins-Araguaia. Nós temos no limite leste a Bacia do Rio Preto, que vai correr para onde, gente? Para o São Francisco. E aqui nós temos, né, nascendo aqui em Águas Emendadas, o São Bartolomeu, que vai se unir com o Descoberto e vai correr para onde? Para a Bacia do Paraná, ou Paranaica, ou Bacia Platina, no caso aqui, não é isso? Temos que falar ainda de que, gente? Falar da vegetação do Distrito Federal. Isso aqui é mole por quê, gente? Porque a vegetação é falar de quê? Falar de cerrado. E o cerrado ele tem as suas várias o quê? Subdivisões. Vamos lembrar que nós temos cerrado chamado de Cerrado Campo Limpo, é onde esse basicamente só tem as herbáceas, só o mato baixo. Nós temos chamado Cerrado Campo Sujo, aonde já aparece o que, gente? Arbustos. Nós temos também o chamado Cerrado Campo Cerrado, que já mistura as três gradações, ou seja, o herbáceo, o arbustivo e o arbóreo. Nós temos o que, gente? O chamado Cerradão, que é esse cerrado mais fechado, onde já não tem o herbáceo, basicamente só arbustivo e arbóreo. E nós temos o que? As chamadas veredas ou campos de Buritis, localidade que, gente, alagadiças aqui. Nós temos ainda as chamadas matas ciliares, que são o que é isso, gente? São as matas em volta dos rios. Quando as copas se topam, tá? A gente faz o que? Chamado de mata galeria, no caso aqui, beleza? Então nós falamos o que? Da vegetação, no caso aqui, não é isso? É tudo rápido, gente, aqui nós falamos, é direto ao ponto mesmo, é você saber isso aqui para sua prova. Vai lembrar que toda prova ainda cai alguma coisa sobre o quê? Sobre RID. E o que vem a ser a RID? RID vai ser o quê, gente? É a Região Integrada de Desenvolvimento do DF do entorno. O que acontece? Devido ao crescimento do próprio Distrito Federal, cresceu-se muitas cidades no entorno aqui, não é isso? Então são as 19 cidades de Goiás e as 3 de Minas Gerais, no caso aqui. Então totalizando 22 cidades. E o que diz a RID? Que esses municípios, juntamente com o Distrito Federal, tá, o Estado de Goiás, Minas Gerais e DF, deve tentar resolver o que, gente? Tudo em conjunto. Porque, como eu sempre digo, o entorno do Distrito Federal, o que? São os filhos que Goiás e Minas não reconhecem e que o DF não quis adotar. Por isso que vem o quê? Que vem o dispositivo da RID, Região Integrada de Desenvolvimento DF do entorno aí, que procura resolver os problemas de educação, tá, de saneamento, de polícia, tudo o que? De forma transporte, de forma conjunta, no caso aqui, beleza? Tranquilo? Gente, olha só, eu falei para vocês de forma extremamente rápida aqui, direto ao ponto o quê? Sobre a história e a geografia do Distrito Federal, não é isso? Sobre o transporte do DF, eu posso falar para vocês o quê? Tá? Que foram criados os corredores exclusivos de ônibus. Aliás, criado não, né? Vergonhosamente retiraram as faixas que existiam e colocou só para ônibus, não é isso? Em vez de fazer o quê? De realmente, né, construir aqui uma faixa exclusiva para o ônibus. E nós temos o quê? O metrô, que faz o quê, gente? Que vem de Samambaia e Ceilândia, tá certo? Acaba se unindo em Águas Claras e vai fazer o quê? Chegar até a rodoviária de Brasília, popular rodoviária do Plano Piloto, não é isso? Vamos lembrar também, tá, que é para terminar até a Copa, o que, gente? Tá, é o chamado VLP,
P, que era para ser VLT, veículo leve sobre trilhos, acabou virando veículo leve sobre pneus, que vai fazer o quê? Que une Santa Maria, Gama, mais o aeroporto de Brasília e vai fazer o quê? Asa Sul até a Asa Norte, no caso aqui, não é isso? Tá? Finalizando o DF, eu tenho que falar sobre o que ainda, gente? Sobre as características urbanas e humanas do Distrito Federal. E aí eu posso falar rapidamente, né? Aspectos populacionais. O DF hoje tem em torno de quê, gente? Em torno de 2.700.000 habitantes, tá certo? Essa é a população do Distrito Federal. O nosso mercado de trabalho é estritamente o que? Terciário, tá certo? Principalmente o que, gente? Concurso público e o que, gente? Tá? Mercado o que? Você vai para o comércio aí. Lembrar que no Distrito Federal é a única unidade da federação onde a mulher está no mercado de trabalho mais que o homem, ganhando em média mais que os homens. Sabe o que significa isso? Que aqui no Distrito Federal, tá certo? Quem tem que pagar a conta hoje são as mulheres, afinal de contas, vocês ganham mais. E se não pagar, tem um monte assim que paga já, tá certo? Gente, vai lembrar, tá, que as cidades mais populosas vai ser quem, gente? Ceilândia aqui. E que o Distrito Federal hoje já tem o quê, gente? Quase um veículo para 1,7 habitantes. E como eu falei para vocês, nós tínhamos o quê? A linha exclusiva para ônibus. E lembrando que aqui nós também temos o quê, gente? As principais administrativas separadas por sexo. O Distrito Federal é a unidade da federação onde tem uma das melhores médias. O DF tem 100 mulheres para, em média, que 91,2 do sexo masculino. Aqui no DF sobra algo em torno de 140.000 mulheres. Olha só que delícia, que maravilha. Nós podemos aqui escolher, recolher, tornar a escolher novamente. Tem mulher sobrando mesmo, é a lei da oferta e da procura, no caso aqui, não é isso? No DF, das 31 RAs, hoje só tem uma que tem o quê, gente? Mais sexo masculino, mais que mulheres. Olha só o quadro, qual que vai ser, gente? Só São Sebastião. Por quê? Porque lá pega o quê, gente? Conta a população carcerária da Papuda. No restante é literalmente um mapa das minas, ou seja, sobra mulheres no Distrito Federal, não é isso? E há quem não goste, no caso ainda, ok? Olha só, gente. Então nós temos aí, tá, finalizando, os principais pontos turísticos do Distrito Federal, né, onde o mais visitado hoje é a Ponte JK, seguida de quem, gente, no meio do tempo da boa vontade. E eu vou tentar aqui em um minuto ainda passar para vocês o que, gente? Passar para vocês algumas questõezinhas de História e Geografia do DF que você pode depois parar seu vídeo e você ler ela toda, ok? Olha só o que diz aqui. Questão 1, tá certo? Fala bem assim, ó. Vou só passar a questão, já deixei marcada a questão verdadeira, ok, gente? Olha lá. A respeito dos fatos relevantes que antecederam a construção da capital, marque a alternativa correta. Em 1892 foi implementada a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, mais conhecida como Comissão Cruz, responsável pelos estudos e demarcação da área da futura capital. Essa é a verdadeira. A 2. A respeito da história demográfica urbana do DF, marca a alternativa correta. Tá lá. Na fase de implantação de Brasília, o crescimento demográfico decorreu do incessante fluxo migratório que vieram dos operários, os candangos, que vieram transformar em realidade concreto o que há muito tempo tinha sido sonhado por Dom Bosco. Verdadeiro porque foi utilizado o que, gente? O tal sonho de Dom Bosco. 3. A respeito da história de Brasília, marca a alternativa correta. A Constituição de 1891 reservava uma área de 14.400 km² no Plano Central, onde seria demarcado oportunamente o local da fixação da capital federal. Essa área é bem superior à atual da área do DF, verdadeiro. DF hoje é 5.814 km². 4. Com relação às características sociais, demográficas, econômicas, políticas e urbanas do DF, marca a alternativa correta. Em geral, quanto mais próximo a Brasília estiverem satélites, maior o positivo de seus moradores. Em geral, sim, não necessariamente. Temos Itapuã, tem a própria estrutural, tá certo? Mas em geral, sim. 5. Sobre as características naturais do DF, marca a alternativa correta. Os solos não apresentam boas condições agrícolas, pois são ácidos, mas pode ser corrigido com o uso do metacalagem e adicionar calcário. Verdadeiro. 6. Tá? O trecho a seguir traz o que, gente? Falando da RID. E aí fala, qual seria o termo que marca a alternativa errada? O entorno do Distrito Federal é composto exclusivamente por áreas urbanas, errada. Dentro do próprio DF nós temos 5% de áreas rurais. Aliás, tem muito mais área rural. 5% da população do DF mora em área rural. E eu ainda moro em área rural. 7. Tá? Tem um trecho JK e que pede para fazer o quê? Para marcar a alternativa errada. E aí traz as regiões administrativas que são dotadas de independência política e econômica. Errada.
não tem o que ainda? Não tem, tá, independência política e econômica aqui no caso, não é isso? Falei isso para vocês. 8. Dentro do DF e no entorno imediato, encontros divisores de água das 3 mais importantes bacias hidrográficas. O rio Maranhão, que vai subir e vai desaguar no Tocantins e Araguaia. O Descoberto, que vai se unir com o Bartolomeu, vai para Paraná. E o Preto, que deságua o quê? Na São Francisco. Letra B, de Brahma, Boêmia, Bavária, Bordoais. Tá certo? Questão 9. Traz o quê, gente? Traz ali um texto falando de quê, gente? Falando, não é isso, do nascedor de Brasília, tá certo? E vai fazer o quê? Um discurso de JK e pede para marcar a alternativa correta. E tá lá, letra E, mesmo com o ambiente de modernidade e progresso, que se instalou fortemente com a inauguração de Brasília, foram registrados no país movimentos políticos de resistência à transferência da capital do Rio de Janeiro para o Brasil Central, verdadeiro. Inclusive falava o quê, gente? Falava que a crise na época e a inflação era causada por quem? Pela construção de Brasília e que aqui tinha muita corrupção, aqui no caso. 10. Tá? Traz falando sobre o quê? Sobre IDH, qualidade de vida, e para marcar a alternativa errada. E traz o censo 2010, mostra que o percentual de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza no DF é maior que o índice nacional. Errado aqui é o que é mínimo, tá quase retirando aqui, acabando com o projeto que tem aí, tá? 11, traz sobre a RID e pede para marcar a alternativa errada, e a errada é letra B. Os serviços públicos comuns relacionados com a saúde e transporte, sistema viário, são de interesse da RID, alternativa correta, letra B. A muita gente tende a marcar ela como correta. A RID EDF é formada por 25 municípios goianos, 22 municípios goianos, errado, 19 de Goiás e 3 de Minas Gerais. 12. Traz pedindo para marcar a alternativa correta sobre a RID, com graves problemas estruturais, como transporte e segurança. O entorno deve ter sua população bastante ampliada, o que nas últimas décadas, verdadeiro, principalmente devido à pressão do próprio Distrito Federal. 13 traz falando sobre o Teatro Nacional. Depois eu peço para vocês darem uma olhada nessas duas primeiras aqui, ver se você sabe responder, tá certo? Mas está aqui a correta letra D. Hoje é chamado de Teatro Nacional Cláudio Santoro, em homenagem ao já falecido maestro e compositor, grande incentivador da educação e da cultura de Brasília. E a última aqui, as regiões administrativas são áreas territoriais do DF, cujos limites físicos estabelecidos pelo poder público definem a jurisdição da ação governamental para fim de descentralização administrativa e coordenação dos serviços públicos de natureza local. Assinar a alternativa correta sobre o tema e está lá, a cidade estrutural e a cidade automóvel, integra a região administrativa do setor complementar de indústria e abastecimento, chamado, tá, esquia aqui no caso, não é isso? Tá, então letra D de devassa. Gente, com isso eu fiz o quê? Tá certo? Eu fiz aqui um direto ao ponto de que, gente, sobre Distrito Federal. Para você fazer concurso do metrô, da Secult, da CAESB, da SEB, BRB, Polícia Civil, PM do Distrito Federal, ou seja, e para você vai fazer vestibular, que toda vez cai alguma coisa sobre Distrito Federal. Afinal de contas, você tem que conhecer a sua cidade. Gente, eu, Urani, cowboy da atualidades, tentei fazer o quê? Passar para você direto ao ponto aqui o que, gente? As questões de quê? De Distrito Federal. Beleza aí? Tranquilo? Gente, muito obrigado. Assistam agora, tá? E vai lá, sempre, todo último dia do mês, nós temos direto ao ponto de atualidade. Gente, abraço para vocês, até a próxima aí. Valeu, abraço.